Olá pais e filhos, meu nome é Odair, sou pai do Arthur e criador aqui do canal Filhos que Poupam. E no vídeo de hoje eu vou apresentar 3 ações de empresas de segmentos diferentes que estamos estudando para a carteira aqui do canal. Inclusive uma se trata de uma das maiores empresas da bolsa, outra do setor de energia diferente de todas essas que você ouve por aí e outra do setor bancário. Eu vou falar um pouco de cada uma delas e mostrar os seus números atuais de mercado da melhor maneira para você. Então fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e também clique no gostei aqui que não paga nada e assim você também fortalece o nosso clube. Então vamos lá pessoal, eu já vou começar apresentando essas tais empresas para possíveis investimentos e depois a gente conversa um pouco mais sobre estratégia, intenções e informações importantes que complementam o seu estudo perante a este conteúdo. A primeira empresa, a primeira ação que estamos estudando é da Auren Energia, de código na bolsa AURE3. A Auren Energia é uma empresa brasileira de capital aberto que atua no segmento de geração de energia renovável e comercialização de energia. Ela é resultante da integração dos ativos da Votorantim Energia e do CPP Investments, com a incorporação da CESP. A empresa nasceu com uma matriz energética diversificada, 100% renovável e um robusto pipeline de projetos que combina com fontes hídricas e solar, bem como soluções híbridas. A empresa também é uma das maiores comercializadoras de energia do país, atendendo mais de 800 clientes em diferentes regiões. Já sobre os seus resultados, a Auren Energia divulgou no mês passado, agora em fevereiro de 2024, os seus resultados referente ao quarto trimestre do ano anterior. Um lucro aproximado de 108 milhões de reais, mas que refere uma queda de 96% comparado ao mesmo período do ano anterior. E neste mesmo anúncio ela anunciou 400 milhões de reais de distribuição de dividendos para os seus acionistas. E mesmo com esses resultados modestos, abaixo do esperado, o banco BTG, que é o maior banco de investimentos da América Latina, está recomendando a compra de AUREN3, com seu preço-alvo, o preço da ação de R$15 em 12 meses. Inclusive também outros analistas que vêm comentando, vêm destacando a Auren Energia como uma possível recomendação de investimentos. Acerca disso também, no começo do mês passado, saiu uma notícia dizendo que a AES Brasil, que também é uma empresa de energia renovável ali famosa da Bolsa de Valores, poderia possivelmente ser vendida e que a Auren Energia estava na lista das prováveis compradoras da empresa. Isso também acabou gerando boas expectativas para as ações da AURE3 na Bolsa, criando ali expectativas de crescimento e valorização em um futuro próximo. Inclusive as ações da Auren Energia faz parte do portfólio da carteira de investimentos do Luiz Barsi Filho, sendo esta empresa uma das principais apostas do investidor para 2024. Sobre os preços das ações atuais, ela vem tendo uma correção ali nos últimos dias, muito por conta também dos resultados abaixo do esperado referente ao quarto trimestre de 2023 e a correção também dos seus valores patrimoniais referente às últimas distribuição de dividendos. E esses então são os seus números atuais de mercado. Ela está com preço atual por cota de R$11,90, está com PVP de 0,96, o que significa abaixo do seu preço justo. No último ano praticamente os seus papéis permaneceram num preço estável ali de menos 0,88% e o seu dividend yield foi praticamente extraordinário, de quase 30% ali de distribuição de dividendos nos últimos 12 meses. É claro que esta última distribuição está influenciando diretamente nesses percentuais, mas são números realmente impactantes, principalmente para quem tem a principal estratégia, o recebimento de dividendos. A segunda empresa que estamos de olho para possíveis investimentos é a famosa Vale, de código na bolsa Vale3. A Vale S.A. é uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores empresas deste segmento de mineração do mundo. É também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel, como também outros metais e serviços. Atualmente ela opera em 14 estados brasileiros e nos 5 continentes e possui cerca de 2.000 quilômetros de malha ferroviária e 9 terminais portuários próprios. A Vale hoje é uma empresa privada de capital aberto, porque no passado ela era uma empresa estatal controlada pelo governo, que chamava inclusive Vale do Rio Doce, e possui hoje ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, Madrid, em bolsas americanas e Hong Kong. Nas últimas semanas, a empresa, em função das suas ações ordinárias negociadas na bolsa de código Vale3, anunciou robustos dividendos, sendo nesta ocasião um rendimento aproximado de R$2,74 por ação, que dá quase 5% de yield, de percentual sobre o preço da ação ou sobre o valor investido ali dos acionistas. No entanto, em meio a essa divulgação de dividendos, veio uma notícia que acabou impactando ali, mexendo com o mercado financeiro e os papéis da empresa na bolsa, que foi a renúncia de cargo do conselheiro da empresa, acompanhado também de denúncias de possíveis grandes influências políticas sobre a empresa. O agora ex-conselheiro José Luciano Duarte Penido disse em carta que o processo de sucessão de CEO da Vale foi manipulado e que teve evidente influência política sobre esta nomeação. E claro que em função dessas notícias, dessas divulgações de gestão da empresa, as ações da Vale negociado na bolsa repercutiu negativamente, tendo ali praticamente 10% de correção, de desvalorização sobre os preços das ações na última semana. E a empresa Vale respondeu, deu um posicionamento referente à carta de renúncia do membro do conselho de administração, dizendo que a escolha de CEO seguiu o estatuto da empresa corretamente. E sobre seus números atuais de mercado, a empresa está com preço atual por cota negociado
cotado na Bolsa de Valores de R$ 60,84, está com PVP de 1,45, teve uma desvalorização de mais de 20% nos últimos 12 meses, de menos 0,2206, mas pagou um dividend yield de 13,78% nos últimos 12 meses, que dá mais de 1% ao mês ali se você dividir mensalmente. E repare aqui em cima que a Vale é uma das maiores empresas em valor de mercado negociado na Bolsa de Valores, com mais de 276 bilhões de reais de valor de mercado. Já a terceira empresa que estamos de olho é as ações do Bradesco, de código BBDC4. O Banco Bradesco é um dos principais e mais conhecidos bancos do país, é um banco múltiplo brasileiro formado como sociedade anônima de capital aberto. Sua principal atuação é oferecer produtos bancários como conta correntes, financiamentos e operações de crédito. Atualmente o Bradesco dispõe de agências bancárias em todos os estados do Brasil, totalizando cerca de 4.478 agências, quase toda cidade tem uma agência do Bradesco, e a empresa é negociada na B3 com ações ordinárias e preferenciais de código BBDC3 e BBDC4, respectivamente. Inclusive, ela também é uma das maiores empresas da Bolsa de Valores do Brasil em valor de mercado. Contudo, como todo mundo sabe, o Bradesco vem decepcionando nos seus números, nos resultados que ela vem divulgando ultimamente. Na última divulgação, por exemplo, referente ao quarto trimestre de 2023, os resultados foram muito abaixo da expectativa, tendo quedas significativas comparadas aos mesmos períodos dos anos anteriores e também aos seus principais concorrentes. Isso vem refletindo também negativamente nos preços dos papéis negociados na bolsa, inclusive, é claro, opiniões de analistas, destacando que os resultados fracos dos Bradescos tendem a continuar, que o lucro deve continuar pressionado. Veja neste gráfico o comportamento dos preços das ações referente a esses resultados. Somente na última divulgação do quarto trimestre, as ações do Bradesco teve uma queda, uma desvalorização naquela semana de mais de 15%. E a empresa, através do seu CEO Marcelo Noronha, anunciou o esperado plano estratégico após o ano ruim e vê 2024 como um período de transição. Já sobre os números atuais da empresa na Bolsa de Valores, ela está com preço atual por cota de R$ 14,12, teve uma pequena recuperação ali nos últimos pregões, tem um PVP atual de 0,90, um dos poucos bancões ali abaixo do seu preço justo. Nos últimos 12 meses, mesmo com essa desvalorização, a empresa manteve ali no positivo, com uma valorização de 7,63% nos preços dos papéis, e além disso a empresa também é característica como dividendo, ela paga dividendo mensal, inclusive, distribuindo nos últimos 12 meses ali um dividend yield de 8% sobre o preço das ações. Então veja que se trata de três empresas de setores fortes da bolsa, inclusive duas delas fazendo parte das maiores empresas listadas na bolsa em relação a valor de mercado, inclusive tem uma grande influência no índice Bovespa, que é o caso da Vale e o Banco Bradesco. E a terceira fazendo parte do setor de energia elétrica, que é um setor perene com grande potencialidade de lucratividade das empresas e consequentemente pagar bons dividendos aos seus acionistas. É claro também que devemos obrigatoriamente analisar os números que essas empresas vêm apresentando, os investimentos nos tais setores, as projeções futuras sobre os erros e acertos comerciais, sobretudo a política e gestão atual que essas empresas vêm vivenciando no momento presente. O que podemos tirar de lição e conclusão sobre os nossos estudos para entender definitivamente se vale a pena ou não investir em Vale, Banco Bradesco e Auren Energia. Por outro lado, essas instabilidades acabam sendo de certa forma interessantes se tratando daquela relação investimento e oportunidade, que na verdade são movimentos extremamente comuns no mercado de capitais e que pode se encarregar potenciais de retornos e gerações de lucros para os investidores que acreditarem em seus negócios. Mas lembrando sempre vocês que este vídeo aqui não se trata de uma recomendação de investimentos. Eu estou apenas apresentando essas empresas, os seus números e as nossas pretensões sobre os nossos próprios investimentos. Aqui no canal, por exemplo, estamos pensando seriamente em investir nessas três empresas, de incluir esses três ativos na carteirinha de investimentos do meu filho, mas tendo como principal estratégia o longo prazo, sem se preocupar com as instabilidades do presente, tendo no pacote também como característica dessas três empresas apresentadas a valorização dos seus ativos, pensando também nessas oportunidades de momento, dessas possíveis oportunidades, somado, é claro, com a distribuição de dividendos que essas três empresas costumam pagar regularmente. Então é só ficar ligado aqui no canal e acompanhar os conteúdos para ver as cenas dos próximos capítulos, sobretudo agregar para o seu conhecimento e dos seus filhos também sobre o assunto investimentos. Então é isso, pessoal, este foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar para as outras pessoas e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima.